iniciando um novo vídeo do Literatura para a Vida com a participação da minha diretora, Mirim. Hoje eu quero falar sobre um tema que me é muito caro, o comfort book. Muitas pessoas procuram na literatura uma zona de desconforto, uma zona de impacto, uma zona de tirar tudo do lugar para recomeçar. Existem muitos livros realmente que nos tiram da zona de conforto e eles são importantes. São livros que nos levam a outros lugares, a outros caminhos, que nos fazem descobrir outras realidades. O leitor não pode ser um alienado da vida, isso certamente. Entretanto, existe por outro lado o reverso da medalha. O outro lado da moeda que nos mostra que existe uma relação com a literatura muito especial. Ao longo dos anos, muitas vezes, quando nós somos crianças ou quando estamos entrando na adolescência ou saindo da adolescência, entrando na vida adulta, nós encontramos um livro, um texto, um poema que nos faz refletir sobre determinadas coisas, que nos faz melhorar como pessoas, que nos traz respostas. São os chamados comfort books, livros aos quais nós retornamos ao longo da vida porque eles trazem conforto no momento de crise emocional, no momento de crise pessoal, familiar, profissional, no momento em que a gente precisa de algum tipo de conforto. E esse conforto não se resume apenas ao aspecto intelectual, o aspecto emocional e mesmo as reflexões que tiramos desse tipo de livro são elementos, são instrumentos fundamentais muitas vezes para superarmos determinadas situações. De forma tradicional, os mais conhecidos comfort books são os livros religiosos. No meu caso, como cristã católica, a Bíblia Sagrada é o meu livro religioso por excelência, embora eu leia outros livros de cunho religioso. Existem os livros dos judeus, dos islâmicos e assim por diante. Mas na literatura corrente, na literatura cotidiana, nós encontramos muitas vezes um livro do coração, um livro querido. Aqui eu trouxe 5 exemplos de livros que podem servir como comfort book. Mas cada pessoa vai se identificar em determinado momento da vida e muitas vezes vai levar para a vida toda aquele que vai ser o seu livro de apoio, de estímulo, de incentivo. O meu comfort book é o livro A Divina Canção, do Henri Artaud. É um romance francês do início do século XX, um romance aparentemente simples, uma história básica, mas com personagens que têm valores que transformaram a minha adolescência e reforçaram ideias que eu tinha a respeito de como alguém deveria ser, de como a pessoa deveria se portar. É um livro que eu recebi do meu avô, ainda no final da infância e início da adolescência, e que me traz conforto, primeiro pelo fato de ter sido um livro recebido dele e depois pelo fato de ser um livro no qual eu identifico muitos dos valores. Todos os anos eu retorno a ele. Existem os romances clássicos, como por exemplo David Copperfield, e aqui eu trouxe também Senhora, romances que mostram pessoas superando obstáculos, superando problemas. No caso do David Copperfield, é um romance de formação. Então pega desde o nascimento dele, ele vai superando, vai amadurecendo. O romance clássico, em geral, ele tem instrumentos suficientes para favorecer o amadurecimento e mesmo esse conforto de reencontrar determinados valores. Mas existem outros. Existem os livros religiosos comuns. Esse aqui é Batismo de Fogo, do Padre Marcelo Rossi. Existem vários deles assim, não só religiosos católicos como outros também, que trazem conforto, que trazem esperança, que trazem às vezes o discernimento necessário para resolver problemas. E existem outras áreas, como por exemplo a poesia. Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Adélia Prado, são tantos os poetas brasileiros e mesmo os estrangeiros que muitas vezes a gente abre o livro e ele fala conosco e nós retornamos aquele poema em específico porque ele nos disse alguma coisa e porque na releitura ele sempre pode nos dizer um pouco mais. Aqui, por exemplo, Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração.
Nada pode o ouvido quanto o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. A poesia tem o poder de trazer conforto, de trazer discernimento. E por último, queria dar como exemplo a filosofia. A filosofia clássica, a filosofia pop e a filosofia no corrente. Desde Sócrates, Platão, Aristóteles, até filósofos do cotidiano nos dias de hoje. Esse aqui é o exemplo, o Hobbit e a filosofia. O Hobbit é um dos meus livros favoritos. E aqui vai traçando todo o caminho que Bilbo Bolseiro teve que percorrer para se transformar na pessoa que ele se tornou e que mudou a própria vida. Então a filosofia às vezes parece um caminho muito fechado, muito hermético, mas ela pode nos trazer respostas, respostas que nunca estão prontas. O Comfort Book nunca traz respostas prontas. Ele traz o conforto de saber que estamos no caminho certo e inspira o nosso cotidiano. Corta a literatura da vida.